Louvado seja o nome de Jesus, os louvores que cantamos. Esse último cântico, ele tem a ver com o que nós vamos ministrar nessa noite, né? Eu vou ler o texto que nós lemos como leitura introdutória. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Podeis assentar, amados. Como eu estava dizendo, o último canto que cantamos aí da Aline Marcos, né? Sonda do Senhor me conhece. Nós vemos nesse canto que há 4 tipos é um canto que fala de oração. É um canto, na verdade, é uma oração. E há 4 desejos importantes nesse canto, né? Sobre o pedido de oração. Sonda-me, Senhor, né? Usa-me, Senhor, transforma-me, Senhor. E isso é que deve ser a nossa vida, a nossa oração. E eu queria falar nessa noite sobre a oração que Deus gostaria de ouvir. Amém? A oração que Deus gostaria de ouvir de você que está aqui presente, né? Hoje é bom ver, né, a igreja com mais pessoas, né? Mesmo espaçados, né? É bom vê-los aqui, amados. E a você que está em casa, você possa receber essa palavra junto com a sua família, e que o Espírito Santo possa falar bem alto aos nossos corações. Amém, queridos? Eu gostaria de falar que você esteja atento à oração que Deus gostaria de ouvir de mim e de você. Amém, queridos? Amados, a verdade é que há certas frases que Deus quer e que Deus gostaria de ouvir dos lábios do seu povo. Desde que essas frases, essas orações, né? Essas frases sejam verdadeiras em nosso coração, e que essas frases e essas orações, elas atendam aos desejos de Deus. Às vezes, queridos, nós somos encurralados, e eu vejo, até mesmo eu já fiz essa reclamação, né? Deus, por que o Senhor não escuta a minha oração? Tiago fala sobre isso, né? Que às vezes essas orações, elas são por demais egoístas, não é verdade? E aí as nossas orações não são respondidas, e porque existem muitos fatores pelos quais as nossas orações não são respondidas. Talvez, a Bíblia diz que Deus não escuta a oração não do pecador, né? Mas a pessoa em pecado, a não ser que essa pessoa em pecado esteja fazendo uma oração de arrependimento. Essa oração que Deus gosta de ouvir. Mas eu queria que você pensasse comigo nessa noite, porque talvez algumas orações nossas não são respondidas. Talvez as nossas orações não seja aquela oração que atenda o desejo do coração de Deus, o anseio de Deus. Nós podemos falar, meus queridos irmãos, sobre muitas coisas nos dias de hoje. Nós podemos falar de tecnologia, nós podemos falar de comunicação diversa, celulares, né, smartphones, computadores, internet, sondas espaciais, né, que são lançadas no espaço para trazer informações, imagens, né, de maneira muito rápida. Se eu estivesse falando aqui ao vivo, né, e pelo YouTube, ou talvez pelo Facebook, e dependendo do número de pessoas que
eu tenha, né, me seguindo, né, milhares de pessoas estariam ouvindo simultaneamente, né, por causa da tecnologia. Mas a questão é, meus queridos irmãos, mas nada disso que me surpreende, que surpreende a você, que me impressiona, né, e que impressiona as pessoas muitas vezes, pode ser comparado com o que Deus faz conosco quando oramos. As orações que Deus gostaria de ouvir de nós. Você pode ficar entusiasmado com muitas coisas. Nossa, que fantástico, que tecnologia. Quando assisto alguns documentários, eu fico assim de boca aberta, mas quando você começa a pensar na grandiosidade de Deus, nos anseios de Deus, nada do que nós temos hoje de tecnologia, de avanço da ciência, de tudo, nada é comparado, meus queridos irmãos, e nada é comparado com o que Deus faz conosco quando nós oramos. As orações que Deus gostaria de ouvir de nós. Sabe, meus amados irmãos, eu acredito que Deus gostaria de ouvir de nós esse tipo de oração que eu vou ler para vocês aqui do Salmo 139 e os versos 23 e 24. Eu tenho certeza que isso traz uma alegria tremenda ao coração. A oração que está em Salmo 139, e o verso 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que oração. Vamos ser sinceros, vamos olhar numa introspectiva, né? Não só uma introspectiva, mas nessa introspectiva, vamos olhar para as nossas orações que nós já fizemos tantas e tantas vezes. Uma introspectiva que possa fazer você olhar para trás e comparar essa oração com as suas orações. Será se bate? Porque, amados, o povo de Deus hoje em dia está, eu posso dizer assim, que os celeiros dos céus, Ricardo, está como que acumulados de só pedir coisas, né? As pessoas pedem coisas materiais, facilidades, mal recebe uma coisa, a pessoa está pedindo outra. E às vezes, querido, Deus nem responde essas orações, porque às vezes você recebe aquilo até pelo esforço do seu próprio trabalho. Sabia disso? Esforço do seu próprio trabalho. Mas oração como essa: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que oração profunda, querido. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o tipo de oração, amado, que chama a atenção de Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. E se a gente ficar só no texto pelo texto, a gente não vai entender muito, mas é uma oração de profundidade, de sinceridade, é uma oração de entrega profunda. É como o salmista, ele está completamente encurralado, como que derrotado, ele se debruça diante de Deus assim, e ele não vai pedir a Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me livra, me dá uma saída. Mas Deus quer livrar, Deus quer dar essa saída, mas Deus quer que essa oração seja muito mais profunda.
Não seja uma oração que seja superficial, aquela oração só de pedir, mas para você, né? Aquela oração que só beneficia você, mas Deus quer beneficiar você de uma outra maneira. Que a sua oração seja profunda, que a sua oração seja sincera, mas seja uma oração de entrega profunda também. E com ela, amado, nós estamos rasgando o nosso coração e dizendo para Deus o seguinte: Senhor, abre a porta do meu coração e entra e examina as profundezas da minha alma. Amado, não é verdade? Não dá vergonha das nossas orações orando dessa maneira? A gente chegar de joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou angustiado, há uma dor que paira sobre o meu coração. Eu olho para os altos, não encontro saída, como o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro. Mas você orar assim, dizer assim: Senhor, abre o meu coração, abre a porta, escancara as portas do meu coração e faz um exame profundo e traz a profundeza da minha alma, traz ela à tona. É como que dizia assim: Senhor, analisa e prescruta, Senhor, quem realmente eu sou. Amado, como a gente se engana em nós mesmos, como nós nos enganamos, como nós nos enganamos. Eu não sei, deve ser a idade, você chega a 37 anos, né? Já começa a esquecer algumas coisas, né, Wagner? Mas eu lembro que há muitos anos atrás, eu acho que no começo do meu ministério, eu preguei sobre o que as pessoas pensam que eu sou. Né? O que as pessoas pensam que eu sou? E um dos tópicos era esse. Depois eu falava assim: o que eu penso que eu penso, né? O que eu penso que eu sou. Primeiro é isso: o que eu penso que eu sou, e o que eu penso que as pessoas pensam de mim. E depois, o que realmente as pessoas pensam de mim. Depois, o que Deus, né, realmente pensa sobre mim. Porque nós nos enganamos. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o quê? Tremendamente enganoso. Por isso que as nossas orações têm que ser uma oração como essa, que você se debruça diante de Deus e diz: Senhor, prescruta, né, quem realmente eu sou, examina tudo que achares em mim, vasculha os lugares mais profundos da minha alma. Porque tem coisa, meus queridos irmãos, que está tão aprofundada na nossa vida, que nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de trazer à tona e revelar diante de Deus. Não temos. Muitas vezes pecados, erros, e aí nós temos que fazer como aquela mulher da dracma perdida, acender a luz, a candeia do Espírito Santo, que traga luz por sobre o nosso entendimento, luz por sobre a nossa alma, e vasculhar todos os cantos da nossa casa, até que encontre aquilo que é precioso para Deus, para que as nossas orações tenham real sentido para Deus. Examine, Senhor, tudo que achares em mim, vasculha os lugares mais profundos da minha alma. Eu estou tentando traduzir, né, essa oração: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. É orar e dizer: Senhor, compara, Senhor, tudo isso com o teu padrão de qualidade. Compara a minha vida.
Compare os anseios da minha alma, se eles são verdadeiros, se estão de acordo, se estão uníssonos com os anseios do Senhor. Prova, Senhor, as reais intenções, os desejos e os reais pensamentos, pois eu sei que o meu coração é enganoso. Então prova-me. Sabe, meus queridos irmãos, esse é o tipo de oração que Deus gostaria de ouvir do seu povo. É o tipo de oração que Deus gostaria de ouvir do Hamilton. É o tipo de oração que Deus gostaria de ouvir de você, pois é a oração que agrada o coração de Deus. É aquela oração que você abre e diz: Senhor, o Senhor tem a par, e o Senhor pode vasculhar, o Senhor pode cavar. Cava, Senhor, as profundezas da minha alma e tira tudo aquilo que está impedindo eu ser a pessoa que o Senhor gostaria que eu fosse. Queridos, por via de regra, as nossas orações demonstram muitas vezes mais os nossos desejos do que os desejos de Deus. Por muitas vezes as nossas orações demonstram mais os nossos anseios do que os anseios e as prioridades de Deus. As nossas orações têm por base as minhas prioridades, o que eu quero, mas raramente as nossas orações têm as prioridades e o querer de Deus para as nossas vidas. É por isso que não são poucos os cristãos que caem e deslizam, e somos abalados na fé porque não sabemos como orar, e se oramos, não oramos a oração que Deus quer ouvir. Eu não lembro certinho, esqueci de colocar aqui, mas Tiago fala isso, que nós oramos, mas não sabemos como orar, porque a gente ora pedindo coisas tão banais, tão pequenas. E já Jeremias, por outro lado, o profeta Jeremias 33:3, ele revela um outro tipo, de oração que Deus que agrada a Deus. É Deus dizendo o seguinte: olha, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês desconhecem. Vocês não imaginam o que eu quero revelar para vocês. Vocês não têm ideia o que tem nos meus celeiros que eu queria revelar, depositar no coração de vocês, mas as orações de vocês são muito vazias. E aí, queridos, muitos cristãos deste mundo, líderes, pastores, caíram, porque são pessoas como nós, que muitas vezes esquecemos de orar como Deus gostaríamos que orássemos. Não oro mais assim: Senhor, sonda-me, revela o profundo do meu coração, e vê, Senhor, se há algum caminho mau, que não seja o teu caminho. O profeta Isaías diz o seguinte, que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, como eu devorar, dizendo assim: Senhor, revela-me os teus pensamentos. Quando Jesus orava, queridos, Jesus estava em plena oração todos os dias, e ele revela uma coisa extraordinária.
Quando ele é questionado, ele fala assim: tudo que eu faço é porque eu vi antes o meu pai fazendo. Ele passava a noite toda orando, e o Espírito Santo é como que o transportava para os céus. O céu se abria para o Senhor Jesus, e ele orava, e o céu estava aberto para ele, de maneira que durante o dia ele falava o seguinte: eu estou fazendo aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Em outras palavras, eu orei a oração que o Pai gostaria que eu orasse. Quando ele está no Getsemane, ele ora a oração que o Pai desejaria de ouvir dele. Quando havia possibilidade dele retroceder, que havia essa possibilidade, Jesus poderia expor o seu querer. Vocês estão entendendo isso, amado? Ele poderia expor o seu querer. Passa de mim esse cálice, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. É o desejo dele, passa. Vai doer muito, já está doendo, a alma dele estava agonizando a ponto que estava suando sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. E é como Deus ficasse assim, apreensivo, ouvindo aquilo, essa oração do coração que é enganoso, o coração humano que está aflito. Mas disso Jesus solta uma pérola para o Pai. Essa pérola é: contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade seja feita. Eu vou para a cruz, Senhor. Eu vou, Pai, eu vou para a cruz. Eu vou porque eu quero te obedecer. E não é à toa que o Senhor Deus falou tantas vezes: esse é meu filho amado, que me traz grande alegria, me traz prazer, E aí, querido, eu confesso para vocês que Deus tem me chamado a fazer esse tipo de oração como prioridade antes de qualquer outro tipo de oração. Deus vasculha meu coração, porque, amado, venhamos e convenhamos que esse é o caminho certo. Porque, preste atenção aqui comigo, quando eu oro a Deus pedindo para que Deus vasculhe meu coração, para que Ele desenterre toda a sujeira, tudo aquilo que vai apenas me favorecer, e eu começo a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor limpe meu coração, tira o monturo do meu coração, sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, limpa tudo para que o caminho fique transitável. Dá para entender, amado? Para que o caminho fique transitável, para que aquela oração que eu gosto de fazer, ela possa ter encontro, né? E ela não se choque com a oração que Deus gostaria de ouvir. E aí, veja que esse tipo de oração, que não é fácil, ela não é fácil de fazer. Verdade, irmão. Não é oração fácil de fazer. É fácil a gente se ajoelhar e falar assim: Senhor, e as nossas orações são assim, né? Abençoa minha família, Senhor, me abençoa. É muito ampla, né? Abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa minha esposa. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, me dá uma saída, abre uma porta, fecha essa porta. Tira a angústia do meu coração, faz aquilo outro. É muito fácil orar assim, não é verdade? Sai fácil. Mas você chegar e dizer: Deus, como a oração daquele homem que
entra no templo com o fariseu, o publicano. A oração fácil, aquela oração que ele fala assim ao Senhor: eu sou dizimista, né? De tudo quanto eu tenho, eu sou dizimista. Eu dizimo de tudo. Eu não sou como fulano, Beltrano, não sou pecador como os demais homens. Aí olhou e ele viu o publicano e falou assim: nem tão pouco como esse publicano. Essa é uma oração fácil de fazer. Não é verdade? Uma oração fácil. Mas viu a oração do publicano? Foi fácil de fazer? Ele olha, ele está no altar e ele não pode entrar lá dentro. Ele está no átrio. Ele está do lado de fora. Ele está no templo, mas ele não está no lugar onde entram os sacerdotes, nem o sumo sacerdote, mas ele entende que ali é o lugar dele. Mas ele sabe o que é que tem lá no terceiro canto, na terceira fase, ele sabe o que é que tem lá dentro. Havia um propiciatório, onde o sangue do cordeiro era derramado ali para a remissão dos pecados das pessoas, em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para despejar esse sangue nesse propiciatório, onde havia dois anjos, duas imagens de anjos com as asas voltadas para esse propiciatório. As asas tocavam. E alguns estudiosos dizem que um anjo representava a lei, outro representava o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Não vamos entrar nesse método, mas na oração do rapaz que está ali e ele bate no peito, ele diz que ele não ousava nem mesmo, ele faz uma oração de si para si mesmo e diz: Senhor, ser propiciatório, ser propício, seja favorável a mim. Mas Senhor, eu quero dizer uma coisa importante para o Senhor: eu sou um pecador, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Senhor, eu não presto. Eu não tenho condições de não estar aqui, Senhor. Mas ali dentro tem um propiciatório. Então, ser propício a mim, pecador. E sabe o que Jesus falou? Jesus faz uma revelação tremenda. Ele fala assim: essa oração que agradou o coração de Deus, porque dos dois que entraram, o publicano saiu favorecido. Ele não disse que era dizimista, que pagava dízimo de tantas coisas, não se comparou com ninguém, não disse: Deus, o Senhor está de parabéns por ter uma pessoa como eu. Mas ele disse: olha, Senhor, eu não tenho condições de estar aqui. Ser propício a mim, porque eu sou um pecador. E aí, queridos, não é fácil fazer essa oração. E muitas das nossas orações, elas são circunstanciais e egoístas. Não é verdade? Muitas das nossas orações, eu vou arriscar dizer, amado, que 99% das nossas orações, elas são demasiadamente circunstanciais e egoístas. É quando a coisa aperta. É quando a coisa fica feia. E aí, amada, essa oração parece uma oração simples, mas ela não é uma oração simples, pois nela é o que estamos pedindo é completamente desafiador. Não é uma oração fácil de se fazer. Nós estamos pedindo nela o seguinte: Deus, faz uma crítica dura a meu respeito.
Não é isso? O salmista dizendo assim: Deus, senta aqui, faz uma crítica dura ao meu respeito, escancara tudo que há dentro de mim. Eu quero me conhecer. Eu quero me conhecer. Faz essa crítica dura, Senhor, ao meu respeito. E aí, amados, você gostaria de ouvir Deus dizendo quem é você de fato? Não aquilo que as pessoas pensam que você é, ou pelo menos o que você pensa que você seja, mas você chegar para Deus e dizer assim: Deus, senta aqui e faz uma crítica muito dura e me diz quem eu sou. Me diz quem eu sou. Sabe, queridos, ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser avaliado, ninguém gosta de ser confrontado. As pessoas gostam de ouvir elogios, tapinha nas costas. Não é verdade? A gente gosta disso. E esta oração é uma oração para quem está preocupado com aquilo que Deus pensa a respeito, e por isso, né, é uma oração de quem está preocupado de quem Deus pensa a seu respeito. E é por isso que ela está dizendo: Senhor, toda crítica tua à minha vida vai se transformar em bênção. O que o Senhor dizia a meu respeito, toda crítica que o Senhor trouxer à tona a meu respeito, eu vou aceitar, porque eu sei que vai ser bênção. É uma oração que não é fácil, sabe por quê, querido? Porque muitas vezes deixamos de abrir a porta ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos possa revelar as coisas que estão escondidas por nós mesmos, ou escondidas de nós mesmos. Por isso o salmista diz: sonda-me, Senhor, e o Senhor vai me conhecer. Precisamos orar, amado, repetidamente: sonda-me, Senhor. Sai daqui nessa noite, queridos. Chega em casa. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, a luta que você esteja enfrentando, o problema na empresa, nos negócios, na igreja. Você só chega para Deus e fala assim: Senhor, sonda-me. Vê se é em mim algum caminho mal. Senhor, eu gostaria que o Senhor me despisse, né? De dentro para fora. Revela a mim mesmo quem sou eu. Me revela quem eu sou. E quando Deus fizer isso, quando o Espírito Santo trouxer isso, você vai ver que as suas orações vão ter sentido e rumos diferentes. E não importa as respostas que elas vão vir, que você vai aceitar, mesmo que seja não, você vai aceitar com o coração totalmente grato a Deus. Mesmo que Deus fale assim: não, agora não, não é tempo, você tem que esperar, você vai aceitar, porque você pediu para que Deus vasculhasse tudo, e agora você vê como Deus vê. Sonda as minhas ações, Senhor. Vê se eu estou fazendo o que eu faço, e se o que eu faço, se eu faço para a tua glória. Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso, e você pode talvez fazendo coisas, achando que está fazendo, agradando o coração de Deus, e não está. Quantas coisas que nós fazemos em nome de Deus, e Deus nunca pediu para nós. Examina, Senhor, os meus pensamentos, examina os meus sentimentos, examina, Senhor, os meus sonhos, para ver se os meus sonhos são verdadeiramente os teus sonhos, porque só vale a pena nessa terra viver se nós vivemos os sonhos de Deus. Porque os nossos sonhos aqui, amados, são poder mais egoístas também. Senhor, analisa as minhas paixões,
Vê se os meus desejos são puros. Sonda-me, Senhor, e permite-me ver os meus pecados, aqueles que eu nem mesmo percebo. Revela, Senhor, o que está havendo na minha alma, porque a aflição da minha alma eu nem mesmo sei porquê. Amado, é duro. Quando Jesus orava, ele dizia assim: a minha alma está aflita até a morte. Ele sabia o motivo da aflição. Entende, queridos? O caminho estava aberto. O caminho estava aberto para o Pai. Ele sabia o motivo da sua aflição. E a gente pergunta para as pessoas que estão em depressão, né? Veja as pessoas depressivas. Pergunta para ela. Em sessões de psicologias, os psicólogos dão nó na psicologia, meses, às vezes anos, e os pacientes nem mesmo sabem o que eles estão passando, e fazem todas as perguntas, chamadas perguntas poderosas, que a gente aprende no curso de coaching, que aprende no curso de psiquiatria, de psicologia. E você fica com aquele paciente semanas, meses, e de repente você tem a notícia que ele pulou do prédio. Isso dá nó, né? Sabe por quê, mano? Porque nem eles mesmos sabem a dor que eles estão sentindo, e nem sabem de onde vem essa dor. Então, as nossas orações precisam ser orações que agradem a Deus, e que elas sejam reveladas, pedidas que Deus sonde essas orações, sonde os nossos corações, que nas nossas orações Ele sonde a nossa alma, sonde o nosso coração, de maneira que Ele permita que possamos ver os nossos pecados, ver a dor realmente que nós estamos sentindo, aquelas dores que nem mesmo eu sabia que elas existiam. E você pergunta para os irmãos, aos irmãos, o que você tem? Não sei, pastor. Uma dor no meu peito, uma angústia no meu coração. Quem de vocês aqui não se pegou chorando e nem sabe por que estava chorando? Hoje eu tomava banho e de repente eu caí no pranto, né? Tomando banho. Mas se eu sondar o meu coração, eu sondar o meu coração, nem mesmo sei porquê, nem mesmo. Eu não tenho essa capacidade de saber os motivos, reais motivos, porque tem tantas coisas acumuladas no meu coração. E por que não, amado, fazermos a oração certa? E dizer: Deus está uma dor dentro de mim, mas que essas lágrimas, que essa dor, elas sejam descodificadas e que elas tenham um sentido para mim. Traz à tona isso para você. E aí, querido, ore a Deus: Senhor, revela o que está havendo na minha alma, porque eu nem mesmo sei. O salmista orava e dizia assim: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. A única saída que ele falou foi isso. Por que está abatida a minha alma? Faz uma coisa, espere em Deus que Ele vai te dar uma resposta. Ele não sabia como orar naquele momento, e ele trouxe essa foi a resposta dele: espere em Deus. Revela, Senhor, o que está havendo na minha alma. Revela quais as reais inquietudes da minha alma, porque eu nem mesmo sei quais são essas inquietudes. Para terminar, queridos, vamos ficar de pé. Se você estiver disposto a orar assim como
eu estou destrinchando essa mensagem. Se você sair daqui disposto a fazer esse tipo de oração, eu tenho uma novidade para você. Então fique atento, muito atento. Sabe por quê? Porque o Senhor se agrada desse tipo de oração e vai surpreender você. Posso ouvir um amém? Vamos repetir isso comigo? Deus, o Senhor, se agrada desse tipo de oração. E diga assim: Ele vai me surpreender. Ele vai me responder de uma forma surpreendente. Ele vai usar o Espírito Santo e o Espírito Santo usará pessoas realmente dele. E o Espírito Santo vai criar circunstâncias e ele fará acontecer qualquer coisa. E se for preciso, amado, ele mudará até leis no Congresso para beneficiar a sua vida. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que a gente não sabe que rumo vai dar. Tantas coisas fechando, tantas coisas desmoronando. Mas eu quero dizer para você: se agarre nessa oração, porque é a oração que agrada o coração de Deus. E o Espírito Santo vai mudar leis. Acredite nisso, para responder a oração de muita gente. O Espírito Santo vai criar circunstâncias, amado, num outro lugar, para beneficiar você aqui. Lembre-se de uma coisa, ao sair nessa noite daqui, a você que está em casa, nos assistindo, lembre-se de uma coisa: de uma forma ou de outra, diante desse tipo de oração, Deus fará o que for preciso. E Ele vai mostrar para você o que o seu coração não está vendo. Amém? Ele vai mostrar para você o que você não pode ver com o seu coração. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor colocou no meu coração na tarde de hoje. Obrigado porque o Senhor falou de uma forma tão gostosa comigo. O Senhor me repreendeu, Senhor. E eu sou grato ao Senhor porque o Senhor me fez ver o que eu não estava vendo. E me ajuda, Senhor, daqui para frente a ter essa oração como uma oração introdutória. Tudo que eu for falar com o Senhor, sonda, Senhor, meu coração e vê se há em algum caminho mau. Sonda, meu Deus, sonda o coração de cada um dos nossos irmãos, porque só o Senhor conhece o meu coração. Prova-me, porque só o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há algum caminho mau e me conduz, me guia, Senhor, no caminho eterno, no caminho que agrada ao Senhor. Conduz os meus irmãos, ó Deus, nesse caminho que agrada ao Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que está em casa, e que você possa se inscrever no nosso canal para que todos os domingos ou outro dia da semana você possa estar recebendo uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.